Vamos orar então primeiro, que daí a gente vai lendo e a gente não vai ler o texto, a gente vai lendo aos poucos, que é para ganhar tempo, amém? Senhor Deus, aqui está, Senhor, a Tua palavra, nós vamos ler, Senhor, e o Senhor já vai ministrando, Senhor, aos nossos corações aquilo que o Senhor quer falar nessa noite, Deus. Senhor, eu não sou capaz, ó Deus, e nem digno, Senhor, de estar aqui, ó Deus, mas o Senhor, ó Pai, seja na minha vida, Senhor, para abençoar a Tua igreja, Senhor, em nome de Jesus. E é lógico, me abençoa também a mim, ó Deus, em nome de Jesus, ó Pai. Assim nós já te agradecemos, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Então, 1 Samuel capítulo 1 diz assim: houve um homem de Ramataim Zofim, da montanha de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zufê Efrateu. Os nomes difíceis aqui, né? Glória a Deus. Então, eu vou lendo um versículo e já vou explicando para você algumas coisas. Então, os levitas, eles não tinham parte na terra prometida, né? A porção deles era servir ao Senhor. E eles não tinham terras, eles não ganharam quando a terra foi prometida para eles. Eles saíram do Egito e eles chegaram na terra prometida, eles não tinham terra. E por isso foi dado para eles cidades para que eles pudessem morar. Então eles não tinham terra, mas tinham uma cidade, um lugar que eles pudessem morar. Então aqui vem falando de Eucana, que ele morava em Efraim. Então ele era considerado efrateu, mas na verdade ele era levita. E você vai poder ver isso lá em Josué 21, sobre a mudança da terra. E em Crônicas 6 você vai perceber que ele é levita, ele é da tribo, né, da família dos coatitas. Então ele era levita, mas morava em Efraim. Então está falando desse homem. E daí no versículo 2 diz assim: e esse tinha 2 mulheres, o nome de uma era Ana e o nome de outra Penina. Penina tinha filhos, porém Ana não tinha filhos. Então aqui vem falando que esse homem tinha 2 mulheres, e a gente sabe que não era vontade do Senhor que tivesse bigamia, ou seja, um homem tivesse 2 mulheres ou mais mulheres, a poligamia. Mas existia uma lei, uma regra na época, de que se a primeira mulher não pudesse ter filhos, ele poderia tomar outra mulher. Então provavelmente Ana era a primeira mulher dele, e como ela era estéril, então ele teve que tomar uma outra mulher para que tivesse filhos. Então muitas vezes a gente olha assim e já julga, né, a pessoa, mas não, era a conduta da época. Não era uma lei de Deus, mas era uma regra da sociedade da época, que se uma mulher não pudesse dar filhos a um homem, ele poderia tomar outra que pudesse dar filhos. Glória a Deus. E subia, pois, este homem da sua cidade de ano em ano a adorar e a sacrificar ao Senhor dos exércitos em Siló. E estavam ali os sacerdotes em Siló. E estavam ali, né, os sacerdotes do Senhor, Ofne e Finéias, os 2 filhos de Eli. Glória a Deus. Então, quando chegava lá, então tinham esses sacerdotes lá, e se você conhece a história, você sabe que eles não eram homens bons, eles não eram tementes ao Senhor, mas eram eles que estavam encarregados ali de receber tanto, né, o sacrifício ali, como conduzir as pessoas a uma adoração. Então hoje o pastor começou falando e a gente perdeu porque ele não estava usando o microfone, né, mas você veio adorar a Deus aqui nessa noite? Então, porque ele subia de ano em ano, porque ele não tinha uma igreja que ele pudesse ir todos os dias, ou todo final de semana. O templo era longe da cidade onde ele morava, e ele não podia ir de carro, porque não existia carro, ele tinha que ir a pé, ou no máximo montado em alguma coisa. Então não era um lugar fácil. Então muitas vezes a gente vem sim, e já só de vir muitas vezes é um sacrifício, só que para eles era muito mais sacrifício. Eles irem adorar o Senhor e sacrificar o Senhor. E daí você começa a se perguntar assim, mas o que é adorar? E é uma pergunta que vai te perseguir a eternidade. O que é adorar a Deus? Porque não existe uma explicação completa do que é adorar a Deus. Porque eu posso falar que é louvar, que é agradecer, que é dar o seu melhor. Tudo isso é adorar a Deus, mas nada disso é adorar a Deus. Não tem uma palavra que defina o que é adorar a Deus. Então, a palavra adoração vem da palavra prostrado, aquele que se prostra diante de Deus. Você pode se prostrar de várias maneiras para Deus. Fazer a vontade de Deus é uma maneira de se prostrar diante de Deus. Então, não é só dar glória a Deus, falar em línguas que é adorar a Deus. Não é. É tudo isso e não é só isso.
Então é todo esse conjunto e você tem que descobrir realmente o que é adorar a Deus. Uma das indicações que a Bíblia nos dá está lá em Romanos 12, versículo 1, que diz assim: rogo-vos, irmãos, pela compaixão de Deus, ou pelas misericórdias do Senhor, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Não tem que ser emocional, não tem que chorar, não tem que se emocionar, não tem que ser racional. É uma atitude pensada. Eu estou indo na casa do Senhor e eu vou adorá-lo. Você não tem que vir aqui porque, ai, meu coração pesou. Não, não é isso, não é emoção. É você vir com um culto racional e você entregar o seu corpo como um sacrifício agradável. Isso é adorar a Deus. E depois no versículo 2 o que vai dizer? Aí o irmão sabe de cabeça. Quem sabe de cabeça? Romanos 12, 2. Não se conforme com esse mundo, mas se transforme pela renovação da sua mente, para que você experimente qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Glória a Deus. Então, adorar a Deus, o que é? Entregar o seu corpo com um sacrifício agradável a Deus. Isso é adorar a Deus. E então o que é sacrificar? Exatamente, é dar aquilo que você não quer dar para Deus. Sacrificar é exatamente isso, dar aquilo que você não quer dar. Você não quer dar glória a Deus? Então é isso que você tem que fazer. Ah, Deus, mas eu tenho vergonha de falar alto aqui no meio da igreja, orar alto. Mas é isso aí que você tem que fazer, porque é isso que é sacrificar o Senhor. Ah, Deus, eu tenho vergonha de vir trazer uma palavra aqui. Mas é isso aí que você tem que fazer. É isso que você tem vergonha. Isso que você tem vergonha de fazer, é isso aí que é sacrificar. Não é você vir aqui dar o dinheiro só, não. É lógico que quando você dá dinheiro, muitas vezes é sacrificar também. Entendeu? Isso também é sacrificar. Então sacrificar isso é dar exatamente aquilo que vai doer, tem que doer. Se não doer, não é sacrifício. Então muitas vezes quando a gente começa a vir, a gente pega uma experiência, pregar já não é mais sacrifício para a gente. A gente tem que fazer outras coisas para agradar a Deus, porque só pregar não é suficiente. Aí Deus começa a dar umas palavras duras, ruins de pregar. Aí é sacrificante você pregar isso. Aí você está sacrificando ao Senhor. Está entendendo? Porque pregar bênção é fácil. Quero ver você vir aqui dar uma lapada na igreja, todo mundo ficar de cara feia e ir embora chateado porque você falou. Isso é sacrifício. Isso é um sacrifício. Entendeu? Então você tem que aprender a sacrificar. Gente, você não pode fazer sacrifício de tolo. Porque às vezes você está fazendo coisas para Deus achando que você está agradando Ele, e é um sacrifício de tolo. Eu vou te dar um exemplo que eu vi uns dias atrás, em uma foto lá na internet, né? Então a menininha foi lá, pegou um prego assim, riscou o carro do pai, assim, falou: papai, eu te amo, e escreveu no carro. Você acha que o pai dela gostou? Não gostou. Então, imagina agora uma criança pegando um prego, e é difícil você riscar um carro assim até sair toda a tinta, e você vai machucando o seu dedinho lá assim, ó, e você vai fazendo aquilo com o maior carinho pro seu pai, você vai riscando, você vai se machucando, fala: meu pai vai gostar disso, e quando ele olha, ele fala assim: não, filho, eu odiei isso aí, vou ter que trocar essa porta. Sacrifício de tolo. Você fez com todo amor, com todo carinho, mas se não for do jeito de Deus, está errado. Você está perdendo seu tempo, você está só se machucando à toa, você está gastando à toa, se matando à toa. É sacrifício de tolo. Então tem muitas coisas que você não pode colocar como sacrifício. Então, sabe, tipo assim, fazer jejum de estômago cheio, gente, é fácil. Eu lembro, eu e a Val, a gente chegou aqui uma vez, uma pessoa estava aqui e estava rotando o churrasco, falando: não, mas agora eu estou em jejum. Tipo assim, deixa pra lá, né? Tipo assim, olha pro outro lado, porque fazer jejum depois do churrasco. Então assim, fica 2 horas sem comer, aí você abre o jejum de 1 hora. Tá entendendo? Tipo assim, porque tem que doer, senão não é. Não é, se não for para doer, não faz. Às vezes o seu jejum de 5 minutos dói tanto, que é isso que Deus quer. Fala assim: mas 5 minutos, gente, 5 minutos, às vezes dói. Se doer 5 minutos, não faz, é 5 minutos, mas faz, porque está doendo, então faz, porque é sacrifício. Faz que Deus vai se agradar. Agora, se não doer, não faz, porque não é sacrifício. Não é. Entendeu? Então não adianta você fazer sacrifício de tolo. Então tem coisa que não adianta você querer falar com Deus também. Por quê? Porque o versículo chave de tudo que a gente está falando aqui sobre quebrantamento, sacrifícios agradáveis ao Senhor, é o espírito quebrantado. Sacrifício agradável, tem que ser agradável a Deus. Não tem que ser agradável para mim nem para você, é agradável para Deus. Nós vai estar arrebentando, vai estar doendo, vai estar machucando, vai estar custando. Isso é sacrifício para Deus. É agradável para Deus. Porque você riscar a porta do seu pai não é agradável não. Entendeu? Então assim, tem coisa que você está fazendo, você está se arrebentando para fazer e não é isso. Não é isso.
Então você tem que ver o que é agradável a Deus. Glória a Deus. E continuando no 4 diz assim, ó: e sucedeu que no dia em que Eucana sacrificava, dava a ele porções de sacrifício a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos e a todas as suas filhas. Gente, era um homem temente a Deus, não era qualquer um. Sabe, ele fazia sacrifício por toda a família, ele dava porção de sacrifício por toda a família. Ele dava as porções para a mulher, para os filhos, para as filhas. Então, muitas vezes, o que a gente tem que entender? A gente tem que ser temente a Deus. Tem gente que não é temente a Deus, gente. Tem gente que não teme ao Senhor. E temer ao Senhor não é ter medo, é respeitar. Eu, por exemplo, eu tinha muito medo da minha mãe. Eu não respeitava minha mãe, era medo. Eu tinha medo dela me bater. De repente a pessoa acha assim que tem medo de Deus mandar para o inferno. Não, é respeito, gente, é diferente. Não é medo. O verdadeiro amor lança fora todo medo, mas o respeito fica. Está entendendo? Então assim, é respeito, não é medo. Então quando fala temer ao Senhor aqui, não está falando de você ficar tremendo de medo dele te mandar para o inferno. Não é isso. Porque isso aí só vai fazer você obedecer por um tempo. Depois você desobedece. Por quê? Porque você não tem respeito, você tem medo. Quando o medo passa, porque ele sempre passa, uma hora ele passa, aí você vai fazer errado. Então é o temor, é o respeito. Glória a Deus. E daí no 5 diz assim: porém a Ana dava uma parte excelente, porque ele a amava Ana, porém o Senhor lhe tinha cerrado a madre. Então ele amava a mulher dele, provavelmente a primeira mulher dele, que era Ana, né? Mas aqui vem dizendo a Bíblia, e deixando bem claro, que não foi o diabo que deixou Ana estéril, foi Deus que deixou Ana estéril. Foi Deus que deixou Ana estéril. Então muitas vezes você está pensando assim: o diabo que está fazendo na minha vida, e não é. É Deus que está fazendo isso aí na sua vida. Mas é ruim assim? E Deus está fazendo isso. E uma das respostas que você pode ver, eu vou dar daqui a pouco, para você ficar curioso aí. Acompanha comigo um pouquinho aqui, ó. E a sua competidora excessivamente a irritava, para a embravecer, porquanto o Senhor lhe tinha cerrado a madre. E aqui vem falando de novo: foi Deus que deixou ela sem filho, Deus que deixou ela estéril, Deus que fechou a madre dela. E ela tinha, então, provavelmente a segunda mulher, e elas viraram rivais. Por quê? Porque a primeira, a Penina, sabia que o marido amava a Ana. Então, que só casou com ela provavelmente porque a Ana não podia ter filho. Então ela ficava mordida de raiva. E daí o que ela fazia? Ele ficava irritando a Ana. Só que ele era um homem de Deus. Ele não ia deixar a bagunça correr na casa dele, aparentemente. Então provavelmente ela fazia o quê? Pelas costas do marido ainda. Não está escrito isso na Bíblia, gente. Eu estou deduzindo, eu estou imaginando isso aqui. Imaginando que ela fazia nas costas do marido. Ela fazia assim, sabe? Ficava irritando a pessoa pelas costas, provocando, sem o marido perceber. E daí quando chegava, ficava aquela situação ruim, aquele clima ruim. Então era desse jeito. Então, o que Deus deixava aqui? Deus deixava que a Ana fosse afrontada. Além de ter cerrado a madre dela, ou seja, de ter deixado ela estéril, ainda deixava ela passar vergonha ainda. Deus deixava ela passar vergonha ainda. Por quê? Porque ficava provocando. E esterilidade nessa época aqui, gente, era uma maldição. Era uma vergonha. Era assim, muitas vezes a mulher ia preferir morrer do que não ter filho. Tanto que a mulher de Jacó falou para ele assim: dá-me filho, senão eu morro. E ele falou para ela assim, você acha que eu estou no lugar de Deus? Mas você ficou louca? É Deus que não te dá filho, não sou eu não. Entendeu? Então assim, para uma mulher não ter filho naquela época, era a pior coisa que poderia acontecer. Era a pior coisa que poderia acontecer. E Deus deixava Ana passar vergonha, para ser afrontada. Mas por que Deus deixava ainda ela ser afrontada? Aí você pega Davi e você entende o que é que fez Davi ser Davi. Foi a afronta. Porque ele chegou lá, e quando ele chegou na frente da guerra, ele viu um gigante chegando assim e falou assim: não tem homem aí para me enfrentar não, me dá um homem aí para me lutar com ele. E o Davi olhou, deve ser baixinho, pequenininho assim, e falou: gente, que esse homem está pedindo um homem aqui para lutar com ele? Quem que é esse incircunciso para estar afrontando o exército de Deus vivo? Foi a afronta que fez Davi se levantar. Se tivesse só a guerra lá, ele queria saber qual era a guerra e ia voltar para as ovelhinhas dele. Mas não, quando ele viu a afronta, ele falou: não, esse homem está afrontando o exército de Deus vivo. Deus permite a afronta para você ficar indignado.
Não é para você ficar abatido, é para você ficar realmente irado mesmo, falar assim, não, eu não aceito a situação, eu não vou deixar as pessoas falar isso de mim mais. Deus, eu vou buscar o Senhor, porque eles não podem falar porque eu sou teu servo. Você se indignar e se levantar, não você ficar só chorando, se lamentando. Então Deus permite a afronta sim. E você vai perceber que a maioria das pessoas, elas tiveram um inimigo. A maioria dos homens de Deus que são conhecidos, eles tiveram um inimigo. Então quem fez Daniel, gente? Quem fez Daniel foi os babilônicos e os sárpatras. Se não fosse esses povos aí, você não ia saber nada de Daniel. Ele ia continuar na casa dele lá e não ia ter história de Daniel. Mas porque ele foi escravo e os sárpatras tentaram contra a vida dele, ele se tornou quem ele se tornou. Então, os seus inimigos é que fazem você se levantar e ser quem você é. É a afronta, é a vergonha. É a pessoa apontar o dedo na sua cara, você não é, você não pode, você não consegue, você não presta. É isso aí que faz você ser quem você é em Deus. Se não tiver afronta, você não vai lutar. Você vai voltar para sua casinha, para suas ovelhinhas e vai continuar na sua vidinha. Mas quando tem um gigante afrontando a nossa vida, a gente se levanta, a gente fala assim, não Deus, eu vou contra esse gigante na força do Deus vivo. Amém? Glória a Deus. Aí também, eu vou explicar para você por que Deus então deixou Ana estéril. A única explicação que tem, está lá em João 9, 3. Tinha um cego lá e os discípulos vão e perguntam para Jesus assim, Senhor, quem que foi que pecou? Foi os pais dele ou foi ele para que ele nascesse cego? Como que a criança peca, gente, para nascer cega? Mas eles perguntaram, eles não sabiam a resposta. Eles perguntaram, foi ele que pecou ou foi os pais dele que pecou para ele nascer cego? E a resposta de Jesus, você recebe ela em nome de Jesus hoje. Não, isso aconteceu para que se cumprisse nele as obras de Deus. Você não entendeu o que eu estou falando, né? Você não está entendendo o que eu estou profetizando aqui, né? Isso que você está passando aí é para Deus fazer uma obra na sua vida. É para você ser honrado, para você ser conhecido. É para Deus te erguer, te levantar e o nome dele ser engrandecido na sua vida. Essa vergonha que você está passando aí, essa afronta. Então não é porque só você pecou não, ou seu pai pecou, não é só pecado não. É da parte de Deus para você passar vergonha mesmo, para você se irar contra esse gigante, você lutar com ele, você ganhar ele, e daí Deus te colocar num lugar alto, num lugar de posição, e as pessoas cantar por causa de você. Cantar a Deus, sabe? Falar assim, olha, eu quero o Deus daquela pessoa lá. É isso que Deus está fazendo. Então, olha só, eu já vou profetizar aqui, eu ia profetizar no final, mas vamos profetizar já. Em nome de Jesus, toda a esterilidade da sua vida, em nome de Jesus, que caia por terra agora, em nome de Jesus. Que Deus venha entrar com um milagre na sua vida e na minha vida, em nome de Jesus hoje. Aquela área da sua vida que estava estéril vai começar a dar fruto hoje, em nome de Jesus. Eu estou profetizando no nome de Jesus o fim de toda a esterilidade, seja na sua saúde, seja na sua alma, seja na sua família, seja na sua vida financeira, seja no seu ministério. Em nome de Jesus, toda a esterilidade vai cair por terra hoje, em nome de Jesus. Deus vai fazer algo a partir de hoje na nossa vida, nessa igreja, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, a partir de hoje, em nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. No versículo 7, então vem dizendo assim, ó, e assim o fazia ele de ano em ano, quando subia à casa do Senhor, e assim a outra a irritava, que é chamada de a outra já, quer dizer que ela era a segunda mesmo, entendeu porque eu entendo que ela é a segunda? Porque chama de a outra, e a outra a irritava, pelo que chorava e não comia. Presta atenção, gente, o diabo ele quer tirar a sua fome, seu apetite, e não é só das coisas materiais não, é da coisa espiritual. Às vezes você está na sua casa lá e você lembra de todos os seus problemas e fala, eu vou na igreja para quê? E você perde a vontade de vir. E você não come, e você não bebe. Por quê? Porque o diabo fica te irritando. Fica fazendo você passar raiva. Daí você fala assim, não, para que eu vou na casa de Deus? Minha vida não muda, Deus não faz nada. De ano em ano eu vou lá. Imagina a Ana murmurando, que nem a gente murmura aqui. Não, mas todo ano eu vou lá pedir para Deus um milagre, não acontece. Toda semana eu vou lá na casa de Deus, não acontece. Ah, não vou não. O diabo fica te irritando. O outro, né? Porque aqui era outra, mas o outro fica te irritando. Para você não vir na casa de Deus. Para você não se alimentar. Para você não comer. E a palavra de Deus aqui nessa igreja, tenho que dar testemunho. Que sempre eu tenho que dar testemunho. A palavra de Deus aqui nessa igreja aqui, muitas vezes ela é mesmo salgada e amarga. É mesmo. Que é para você deixar você assim, ó, com sede. Com sede da água da vida.
Você tem que ficar com sede mesmo. E a palavra de Deus aqui é tão forte que tem gente que passa mal quando ouve aqui, tá? É pior que buchada isso aqui. Ninguém passa mal, sai morrendo aqui quando ouve isso aqui. Teve uma pessoa que falou assim, ó, você vai mudar para aquela igreja lá? Olha a palavra lá é pesada, hein? A palavra lá é dura, hein? Falou desse jeito para a pessoa que vem para cá. Falou, eu estive lá, a palavra lá é dura. Tá entendendo? E a gente está pregando só a palavra de Deus aqui. Então tem gente que passa mal com a comida aqui. Mas é a comida que Deus tem para você ficar forte. Glória a Deus. Então não pensa que a gente fica inventando história na nossa casa, não. A gente ora a Deus para Deus dar uma palavra que venha quebrantar o nosso coração, que venha dar uma instrução para você sair dessa vida que você está vivendo, desse problema. Amém? Glória a Deus. Então, fica imaginando, eu falei, né, que ela chorava e ela não comia. Ela começava a chorar. Imagina ela fazendo isso tudo nas costas do marido, gente. Porque se o marido chegasse lá, imagina, ver uma mulher irritando a outra, lógico que o marido ia meter a boca, ia falar um monte, ia falar, você está pensando o quê? Você não pode fazer isso não, ia brigar com ela. Então eu acredito que ela fazia pelas costas. Ou ela fazia aquelas coisinhas que as pessoas maldosas fazem, sabe? Imagina a Ana não tinha filho, gente. E imagina assim, ela vontade de pegar uma criança no colo, assim. O tanto que ela não tinha vontade de pegar. Aí na hora de separar lá as porções de comer, a menina que tinha muitos filhos, eu imagino, não está na Bíblia não, eu fico imaginando o que ela fazia de maldade. Ela fala assim, Ana, querida, segura um dos meus muitos filhos aqui, para eu poder comer, que essas crianças não deixam eu comer. Aí Ana assim, ia com todo carinho lá, pegava a criança assim, ficava lá assim, admirada, olhando para aquela criança assim, que era o sonho dela. Olhando para o sonho assim, aí a menina começava a chorar assim, não chora não, não chora não. Aí a menina virava assim, menina, daqui vai, eu esqueci que você não tem experiência. Entendeu? Tipo, você ficava cutucando a ferida dela, ficava machucando mesmo, porque é isso que o diabo faz. Ele vai bem na ferida mesmo, não está doendo, mas ele soca o dedo lá assim, ó, arrebenta com a gente. Aí Ana começava a chorar. Aí quando o marido vinha, aí vem aqui, ó. Então Eucana, seu marido, lhe disse, Ana, por que choras? E por que não comes? E por que está mal o teu coração? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Então aqui dá a entender que Penina tinha só 10 filhos só. Dá a entender que Penina só tinha 10 filhos só. E ele estava falando assim, mas eu não sou melhor do que esses 10 meninos aqui que estão aqui? Eu não sou melhor para você do que eles? Provavelmente ele fazia o melhor que ele podia para essa mulher. Ele devia dar o melhor para ela, dava tudo, ele dava a porção mais excelente. Ele tentava fazer o melhor. Só que nem o melhor marido pode suprir um sonho. Muitas vezes. Não é um parente, não é um filho, não é nada. Ninguém pode, só Deus pode muitas vezes suprir esse sonho que você tem. Muitas vezes só Deus. Então eu acredito que ele era o melhor marido que ele podia ser para ela. Ele fazia aquilo que diz a palavra, ele amava a esposa dele, ele tentava fazer o melhor por ela. E eu acredito que ela também fazia o dever de esposa, ela respeitava o marido, porque na mágoa que ela estava aqui, se fosse as mulheres que a gente conhece hoje em dia, virava para o marido, falava, você está pensando que isso é o quê? Porque eu não tenho filho, porque isso, porque aquilo, está achando, entendeu? E começava a discutir com ele, mas não, ela ficou quieta. Ela ficou quieta e depois você vai ver que ela foi comer. Ela não foi discutir com ele. Entendeu? Então assim, tem que ter respeito, gente. Marido e mulher tem que ter respeito. É lógico, o marido tem que tentar fazer o melhor pela mulher, mas a mulher tem que respeitar o marido. E é isso que a gente vai vendo aqui, ó. Entendeu? Então por que está mal o seu coração? Então tem sonho, gente, que é só Deus que pode realizar. Não tem outro que possa. Eu estava orando por essa palavra e hoje à tarde eu chorei um pouco. Não vou dizer que eu chorei muito não, mas chorei. Porque eu não sou de chorar muito mesmo. Eu estava chorando porque eu não convivi com meu pai. E a minha mãe, ela tentou fazer o melhor. Ela dizia, ela tentou ser pai e mãe. Só que por tentar ser pai e mãe, ela não foi nenhum nem outro. Porque daí ela só conseguiu trabalhar e ela fez o melhor que ela podia. Mas ela não supriu. Então, eu não lembro, antes de ter ido para o Brasil da última vez, eu não lembro qual foi a vez que minha mãe me abraçou e me beijou. Eu não me lembro. E por mais que eu tivesse padrasto, tivesse tios que foram bons para mim, eles também não supriram a minha necessidade de ter tido um pai.
E quando eu cheguei na casa de Deus, quando Deus me chamou e eu comecei a entender, eu falei: Deus, eu não sei como te amar, porque eu não sei o que é amor. Eu não sei o que é. Porque essa falta que eu tive a vida inteira, eu procurei em mulheres, eu procurei em amigos, eu procurei num monte de coisa, Deus. Mas nada disso preencheu a falta que eu tinha. Nada disso preencheu. Sabe? De não ter um pai. Tem gente que consegue viver. Eu percebo assim que me arrebentou. Isso foi uma coisa que me arrebentou a minha vida inteira. Não ter tido um pai perto. Mas hoje, para a glória de Deus, Deus é meu pai. Para a glória de Deus, Deus é meu pai. E é por isso que muitas vezes eu brigo com ele, que nem todo filho muitas vezes acaba brigando com o pai, mas eu faço a vontade dele, porque é ele que é meu pai. Não teve outra pessoa que me amou que nem ele. Nem, por mais que tivesse tentado, não conseguiu. Então hoje ele é meu pai, ele que pode suprir todo o vazio da minha alma. E daí, a hora que eu levantei, eu fui lá e falei para meu filho, falei: olha filho, eu vou tentar ser um bom pai para você, porque eu não tive exemplo. Eu estou tentando me espelhar em Deus para ser pai hoje. Não sei o que é ser. Então hoje eu tenho um sonho de realmente encontrar com Deus, sabe, tocar nele e falar: Deus, o Senhor tem barba mesmo, como que é? Porque eu não tive isso. Não tive. E meu pai, assim, ele seria um bom pai. Ele poderia ser um péssimo marido, mas ele seria um bom pai. A gente foi lá, conviveu, o pouco que eu convivi com ele, assim, ele é um bom pai, mas ele é provavelmente um péssimo marido, mas ele era um bom pai. E isso que me deixa mais triste ainda, por saber assim que eu poderia ter a chance de ter tido e não tive. Então de repente você tem esse mesmo vazio. Eu não sei qual é o seu vazio, estou falando do meu. Deus me falou do meu vazio. Qual que é o seu vazio? Qual que é aquilo que Deus cerrou isso na sua vida? Deus tirou isso para Ele mesmo suprir na sua vida. É Ele mesmo que vai suprir. Amém? Glória a Deus. Então Ana se levantou depois de comerem e beberem em Siló. E Eli, o sacerdote, estava sentado numa cadeira junto ao pilar do templo do Senhor. Ana não discutiu com o marido dela. Ela se levantou, ela comeu, ela bebeu. Ela tentou, ela fez aquilo que o marido dela mandou. Ela não foi lá discutir, nem discutir com a outra que estava irritando ela, não descontava nas crianças, não. Ana, ela simplesmente foi lá, comeu, bebeu. E daí ela se levantou e lá estava o sacerdote sentado. Era um sacerdote gordo já, cego, tanto fisicamente como espiritualmente. Amanhã vai falar um pouquinho sobre ele, em nome de Jesus, se Deus permitir. Mas sacerdote, sim, sabe? Aquele pastor ruim, era esse aqui, doidão, para não falar outra coisa. Então, o que ela foi fazer? Ela se levantou lá e ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. Sabe, gente, você tem que se levantar. E se você está com a alma amargurada, você vai orar ao Senhor. E você vai chorar diante de Deus. E você vai falar para Ele com todas as palavras que você conseguir falar para Ele. Falar assim: Deus, é isso aqui que me falta. Essa aqui é a minha esterilidade. É essa área aqui que não dá fruto. Eu tento de um jeito, eu tento de outro, eu não consigo e não vai para frente, Deus. É isso aqui, Deus. É isso aqui, Deus, que consome a minha alma. É isso aqui que as pessoas apontam na minha cara. É isso aqui que o diabo fica me envergonhando. Você tem que falar para Deus. Você tem que falar, você tem que orar. Sabe, você tem que fazer algo, que é orar. Gente, orar é a guerra. Não é uma guerra para orar. Orar é a própria guerra. E o diabo, ele quer fazer exatamente você perder antes de entrar na guerra. Porque se você não entrar na guerra, você já perdeu. Se você não orar, você já perdeu. E muitas vezes nem em oração a gente consegue prevalecer. Mesmo orando, a gente vai perder. Por quê? Porque não está orando direito. Porque ora, mas não faz o que deve. Agora imagina se não orar. Se não orar, você já perdeu. E um exemplo que eu dou para você, falar assim, ó, gente, para você ver como que orar é difícil, muitas vezes, se a gente pegar aqui um caminhão de
4 toneladas, a gente fala assim, vamos descarregar isso aqui, nós fica lá 4 horas e descarrega. Agora se falar assim, vamos fazer uma vigília de 4 horas aqui, você vai orar 4 horas, tem gente que com meia hora não está aguentando, com 5 minutos já está levantando. Eu dei glória a Deus que a gente ficou uns 7 minutos nessa música aqui orando. Mas é recorde isso aqui. É recorde. Eu não sei quanto tempo você passa orando, mas a maioria das pessoas não aguenta 5 minutos de oração. Não aguenta. Imagina 4 horas. Imagina um culto inteiro orando. Está entendendo? Você tem que orar. E vai ser difícil orar? Vai ser difícil orar. Só que é essa guerra mesmo. Se você está prevalecendo em oração, você está vencendo. Se você vai recusando na oração, você está perdendo. Passou um homem por aqui, ele falava assim: muita oração, muito poder. Pouca oração, pouco poder. Nenhuma oração, nenhum poder. Você quer poder de Deus na sua vida? Você tem que orar. Se não está tendo poder de Deus na sua vida, é porque você não está orando. Ou está orando pouco. Não é suficiente, você tem que orar. Eu tenho que orar, gente. A gente tem que orar. Orar. Sabe? Se levanta e ora. Glória a Deus. Ô Val, vai se preparando aqui, o negai. E no 11 diz assim: e votou um voto dizendo, Senhor dos exércitos, com exclamação, sabe? Não é com Senhor dos exércitos, não, ele está falando assim, ó, Senhor dos exércitos, ponto de exclamação, assim, é com vontade, sabe? Você vai orar assim, com toda a amargura da sua alma, ou com toda a força que você tiver, ou com toda a raiva, com toda a ira, com o que for, mas vai com força, sabe? Vai com vontade, fala Senhor, sabe? Muitas vezes eu pego vocês aqui e falo assim, não gente, fala de novo aí, Senhor Jesus. Por que eu faço isso? Porque tem que exclamar, tem que sair, sabe? Tem que tirar do íntimo de você toda a força, assim, sair para fora isso aí. Tem que fazer mesmo. E daí ela começa orando: se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva não te esqueceres, mas a tua serva deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Você também tem que fazer voto certo. Você tem que saber que Deus não esquece de ninguém, só que Ele sabe a hora que Ele tem que lembrar também. Por quê? Porque Deus não esqueceu de você, só que Ele está esperando a hora certa de lembrar. Deus não esquece de ninguém, gente, Ele não pode esquecer, mas Ele sabe a hora de lembrar. Passou 430 anos e diz que o Senhor se lembrou de tirar o povo do Egito. Mas Ele tinha profetizado que ia ser mais ou menos 400 anos, que o povo ia ficar escravo. Aí diz que Ele se lembrou do povo. O que quer dizer? Que daí agora eu vou entrar com provisão. Agora eu vou fazer aquilo que eu prometi. Agora eu vou entrar. E ela estava falando isso. Falar, Senhor, não esquece de mim não. Lembra, ou seja, faz um milagre hoje. Faz alguma coisa na minha vida, Deus. Entendeu? Ela falou, pediu para Deus se lembrar dela. E eu estava falando para o pastor, quando eu falei sobre Ana, eu estava falando assim que voto é um segredo esquecido pelos cristãos. Voto é uma coisa que está esquecida. Para algumas pessoas aqui, há um tempo atrás, eu até falei sobre voto. Eu falo para algumas pessoas, eu falo assim, faz um voto com Deus. E eu estava precisando pregar sobre isso mesmo. Sabe, porque está esquecendo. O povo esqueceu. Por quê? Porque os católicos, eles sabem, só que eles chamam de outra coisa, chamam de promessa. E eles vão lá cumprir as promessas. Mas a Bíblia chama isso de voto. Quando você fala assim, Deus, se o Senhor me der, se o Senhor fizer, eu vou fazer isso aqui, ó. Isso é voto. E você tem que cumprir os seus votos. Você tem que fazer um voto com Deus. Você quer sair dessa esterilidade, você quer mudar a sua vida, faça um voto com Deus. Só que faça um voto certo, não faça um voto de tolo. Vou te dar alguns exemplos também de voto de tolo. É você chegar lá na delegacia agora, falar assim, ó, me dá a carta ouro que eu paro de passar nos farol vermelhos. Deus, se o Senhor me abençoar, eu paro de pecar. Lógico que não, você tem que parar de pecar, de qualquer jeito. Você não vai dar para Deus uma coisa que você já tem que dar. Deus, se o Senhor me abençoar, eu te dou o dízimo. Isso é voto de tolo. A Bíblia já manda você dar o dízimo. Entendendo? É voto de tolo. E a gente vê. Até um pastor falou, né, que viu um pedido de oração lá, pedindo para ganhar na Mega Sena lá no Brasil. Aí falou assim, se o Senhor me abençoar, eu dou o dízimo. Ele falou assim, Deus, eu não quero que ganhe, em nome de Jesus. Por quê? Falou que você ia dar o dízimo, nem para dar uma oferta não falou que ia dar, então não vai ganhar também. Larga de ser burrinha, vai ganhar na loto, você vai dar o dízimo. Dízimo é obrigação, entendendo? Então não é isso não. Fala, eu vou dar o dízimo, não, mas é obrigação já. Você vai falar assim, Deus, se o Senhor me der, eu vou fazer minha obrigação.
Seu filho vai falar assim: ah, pai, se você me der, eu te obedeço. Ué, tá doido? Não, você tem que fazer a sua obrigação. Aí eu vou ver o seu merecimento. Aí eu vou ver as suas obras e vou retribuir segundo as suas obras. Entendeu? Agora você querer dar alguma coisa que já é de Deus, não, você tem que dar. O que é de Deus é de Deus, o que é de César é de César. Dá para Deus o que é de Deus. Aí você vai pedir alguma coisa, você tem que dar outra coisa que não era de Deus. Não era dele. E ela falou o que aqui, gente? Ela falou: Deus, eu só quero viver o milagre. O que eu quero dizer? Fala: Deus, se o Senhor me der um filho, eu devolvo. Quem tem coragem aqui de fazer uma oração assim? Falar: Deus, eu quero ganhar na Tacaracude para dar todo o dinheiro na igreja. Tem coragem? Então, foi isso que ela fez. Ela pediu o sonho dela para dar para Deus. A gente não, a gente fica pedindo para nós. E é por isso que a gente pede mal e a gente não recebe. Porque a gente não sabe pedir. Não sabe pedir. Não sabe cumprir voto. Uma vez eu lembro, o pastor não lembra, eu perguntei para ele uma vez, ele não lembra. Eu estava ali, ajoelhado, o culto estava aquela unção assim, e ele foi lá profetizar na minha vida. E ele falou uma frase só. Ele falou assim: eu te vi quando você era criança. Aí ele cessou, e eu falei: Deus, o que o Senhor quer dizer com isso? E eu orei, e eu acredito que Deus viu, quando eu tinha lá, uns 11 anos, eu fiz um voto para Deus. Eu pedi uma coisa que era pecado, então Deus não fez. Mas eu falei assim: Deus, se o Senhor me der isso aqui que eu estou pedindo, eu vou pegar esse carrinho aqui, e eu não tinha muitos, e era o melhor que eu tinha, eu falei assim: eu vou dar para aquela pessoa lá, era um outro menino, que não tinha nada. E antes de Deus cumprir, eu fui lá e dei o carrinho. E doeu, porque eu estou falando, eu não tinha muito. E depois, quando eu recebi aquela palavra, eu lembrei. Falei assim: eu sei, eu vi você quando você era criança, eu vi a fé que você tinha. Você cumpriu o voto antes de eu te dar, e eu não poderia te dar porque era pecado que você pediu. E ele não cumpriu, lógico, porque era pecado. Mas eu vi a fé que você tem. Só que do mesmo jeito que eu tinha essa fé, uma vez eu também não cumpri um voto. Mas eu conto amanhã essa história, que é para você ficar instigado para ouvir. Amanhã eu conto. Mas essa palavra que eu recebi, gente, sabe? Você tem essa fé, fala assim, faz alguma coisa para Deus, fala assim: eu vou cumprir o voto antes do Senhor me dar. Antes do Senhor me dar, eu vou cumprir o voto. Faz um voto. E eu não posso te dar exemplos de voto, porque se eu fizer isso, eu vou estar te induzindo. Tem que ser algo que vai sacrificar para você, algo do seu coração, algo só você e Deus. Não posso te dar a ideia do que seja, mas dá alguma coisa para Deus que vai te custar. Fala assim: Deus, essa aqui é a minha fé, Senhor. Isso aqui está me custando. Eu só quero viver o milagre. Só quero viver o milagre. Tem essa coragem, sabe? Porque Deus, Ele vai querer a prova da sua fé. Sabe, a fé provada vale mais que o ouro. Só que a fé que não é provada não vale nada. Sua fé está sendo provada? Ela vale muito. Se ela não for provada, ela não vale nada. Nada, não vale nada. Entende isso? Então assim, a sua fé depois de provada, depois que você fala assim: não, eu passei por tudo isso aqui, mas eu sou cristão, eu continuo obedecendo a Deus, eu continuo fazendo, eu continuo crendo. Essa fé vale alguma coisa. Agora, se não acontece nada na sua vida, e você vem na igreja, e volta na igreja, e vem por vir, não acontece nada, e você não tem que provar a sua fé não vale nada. É isso. Então assim, qual que é a prova da sua fé hoje? O que você faz para Deus que prova que você tem fé nele? Sabe? O que prova que você tem fé em Deus? Porque o diabo, o outro, ele vai diante de Deus e ele vai perguntar assim: qual que é a prova que essa pessoa tem fé? Teme Jó ao Senhor? Foi isso que o diabo foi perguntar. Daí perguntar: a igreja de Filadélfia teme ao Senhor? Não, mas o Senhor não está abençoando eles? O Senhor não está fazendo isso por eles? É por isso que eles continuam crendo. Para de abençoar eles para ver se eles vão continuar crendo. É isso que o diabo vai falar. E é por isso que muitas coisas secam. E é por isso que Deus muitas vezes deixa áreas estéreis, para ver se você vai continuar crendo, para ver se você vai continuar pedindo, para ver se você vai querer ver Deus cumprindo na sua vida aquele sonho. Sabe por que Deus deixa a afronta? Para o sonho ficar mais forte. Para o sonho ficar mais forte. Falar: Deus, está ficando mais difícil, Deus, porque o Senhor prometeu aquilo lá e a gente está indo na contramão de tudo, não está acontecendo nada. O sonho tem que ficar mais forte, gente, ao ponto de você não querer outra coisa senão viver o sonho.
que você tem em Deus. É para o sonho ficar mais forte que Deus permite tudo isso. Se levante aí, eu vou colocar uma música ali, a Val vai colocar. Você vai orar, você vai louvar. Deixa Deus ministrar. Realidade, ó Deus. Essa é a área da minha vida que não vai para frente, Senhor. Se ajoelha, se quebranta, faz um voto a Deus agora. Comece a falar para Ele: Deus, eu quero te dar isso, Senhor. Oh Deus, se o Senhor me abençoar, Senhor. E não se esqueça, milagre, ó Deus, seja na parte financeira, seja na parte ministerial, ó Deus, seja na parte espiritual, Senhor. Quebranta os nossos corações de pedra. Quebranta, Senhor. Senhor Deus, te bendizemos, ó Deus, nos alegramos no Senhor, e que o Senhor Deus, ó Pai, nos guarde, nos leve, Senhor, em segurança para as nossas casas. Nós queremos aqui, Senhor Deus, continuar te adorando em tudo que nós formos fazer, em nome de Jesus. Que o Senhor Deus nos guarde, nos abençoe, protege as nossas vidas, ó Deus, e abençoa, Senhor Deus, todos nós, cada um de nós. Que a graça